aqui no Tudo Isso em SJP e estou aqui com o Padre Aleixo, que é o paróquio aqui dessa catedral, da Catedral de São José dos Pinhais. Obrigado por nos receber, é uma grande alegria. Conta um pouco para nós a história dessa catedral. O senhor que já está há muito tempo aqui, há quanto tempo o senhor está aqui e o que o senhor poderia dizer da fundação e do que tem acontecido até agora? São muitos anos, foi a primeira igreja de São José dos Pinhais, é verdade? Primeiramente, é uma alegria, uma satisfação. Agradeço a oportunidade de participar desta divulgação, deste trabalho de divulgação, deste que é um dos principais pontos históricos, monumentos históricos, referência histórica da belíssima São José dos Pinhais, tricentenária e um pouco mais, não é? Então a igreja também aqui é tricentenária e um pouco mais. Não é que estamos vivenciando os 333 anos desta cidade, da aldeia, do povoado, depois do município, que foi em 1853. Aliás, esta praça faz referência à criação do município, 8 de janeiro. Aqui está, então, a antiga histórica matriz de São José dos Pinhais, devoção trazida pelos missionários e pelos migrantes, principalmente espanhóis e portugueses, lá do século XVIII, um pouco antes. Então, esta igreja é também a atual igreja, esta que vocês estão vendo aqui, é a quarta igreja edificada aqui neste mesmo endereço. Então, só para a gente entender, para quem está nos assistindo, então essa aqui não é a construção original de quando a igreja se implantou aqui. Já é a quarta, então. Esta é a quarta. Nós temos então, o registro mais recente das antigas igrejas foi a igreja de número 3, que foi demolida por razões estruturais, por problemas que tinha na sua edificação, lá no finalzinho do século XIX, passando para o século XX. A demolição da última igreja aqui, que era a número 3, em estilo colonial, foi no começo dos anos 1900, porque a construção desta tem registro em livros de que é de 1905, o início da construção desta atual igreja, 1905. Início do uso dela foi ali pelo 1918, e é histórico, consta no livro Tombo da Paróquia, que ela foi abençoada e, portanto, inaugurada e abençoada pelo bispo de Curitiba em 2 de agosto de 1920. Portanto, esta atual já é centenária. Foi inaugurada em 2 de agosto de 1920. E tem uma curiosidade também, porque você está vendo nas imagens, quando a gente entra pela escadaria, nós temos o marco zero da cidade, é isso mesmo? Sim, eu penso que seja. Existe lá um medalhão lá de bronze fixado na pedra da escadaria. Então este ponto geodésico aqui é considerado, aquele medalhão registra o ponto geodésico. Então, supostamente este ponto geodésico que ali está registrado é o marco zero da cidade, porque é a Praça 8 de Janeiro que homenageia a fundação, portanto é o marco zero. É como Curitiba, nós temos o marco zero na Praça Tiradentes, aqui nós temos o marco zero nas escadarias da Catedral, na Praça 8 de Janeiro. Legal. E essa construção aqui, padre? Fala um pouco dela. Nós vemos aqui nas imagens também muitas pinturas, algo de um estilo diferenciado. O que o senhor poderia dizer a respeito disso? Porque ela é uma obra de arte, não é só uma igreja. Sim. Assim como as igrejas antigas, as que existiram aqui, traziam a marca da época, eram igrejas coloniais. Esta aqui é uma igreja eclética, ela não tem um estilo definido. Eu não sou autorizado a falar de estilo de igreja porque não sou engenheiro nem arquiteto, mas eu ouço os arquitetos falar que ela é uma igreja que ela é eclética, não tem uma marca única de um estilo. Ela não é gótica, não é românica, não é basilical. É uma igreja que traz alguns elementos de vários estilos, digamos assim.
Mas ela traz muito bem, sim, principalmente nas pinturas parietais, são as pinturas de parede, de teto, ela traz muito a marca das etnias. É uma igreja, aqui seria uma espécie de um registro histórico do nosso povo. Do nosso povo. Esta cidade, este município, que é um tecido de diversas etnias, um tecido cultural de diversas etnias. Então aqui temos a marca dos alemães, a marca dos poloneses, a marca dos ucranianos, a marca dos italianos, e enfim, porque ela foi edificada logo após o período mais forte da migração, que foi o final do século XIX. Então ela traz essa marca. Os mais eruditos no assunto dizem que a pintura tem essas marcas, o estilo de um povo, o estilo de outro. Então, são artistas que vieram com todas as influências europeias, os pedreiros, o mestre de obra, o arquiteto, os engenheiros, enfim, e os obreiros, aqueles que edificaram a igreja, os pedreiros, os carpinteiros. Às vezes a gente encontra pessoas aí na cidade que dizem: meu avô trabalhou na construção dessa igreja, meu avô era carpinteiro e trabalhou na estrutura do telhado. Que legal, legal. Exatamente. E aqui nós temos algumas coisas que são mitos e verdades. A primeira, que eu queria saber se é mito ou verdade, que nós temos pessoas enterradas aqui dentro. É mito ou é verdade? Verdade. Verdade? Sim. Isso era uma cultura da época? Sim, lá no século XVIII, XIX, não é raro, isso é um pouco comum no Brasil, em que as pessoas sepultavam também nas igrejas, não somente nas igrejas. Existem várias versões. Uma delas é que as pessoas importantes eram sepultadas na igreja. Então não vamos entrar no mérito de quem era mais importante ou menos importante. Aliás, eu recomendo aí a leitura dos livros da professora, historiadora, escritora Maria Angélica Marocchi, que é uma cidadã desta cidade. Ela escreveu vários livros de história de São José dos Pinhais. É uma das pessoas, uma das pesquisadoras mais abalizadas para falar sobre isto. E nos seus livros consta o fato de que aqui eram sepultadas pessoas e o mito de que aqui existe um túnel. Esse é o segundo. É mito ou verdade? Tem túnel aqui? Não, existe na sacristia, vocês poderão filmar em seguida, existe um poço bem no meio da sacristia, que, segundo o testemunho, é um poço que já existia na igreja colonial anterior. Como naquele tempo não havia água encanada, água em canos, água encanada que chegava numa pia, numa torneira, não havia torneira no século XVIII, no século XIX, não havia torneira, nem nas cidades. Então, e o padre lavava as alfaias são os panos, o corporal, o sanguíneo, os panos, as toalhas usadas no altar durante a celebração da Santa Missa. Então, era incumbência do padre lavar, ou seja, purificar, assear esses objetos, as alfaias. Tá bom. Era só o padre que fazia isso, pelo menos a primeira água era o padre que fazia. Então ele fazia na bacia e ele não ia jogar esta água lá fora na rua. Então tinha um fosso, não era poço, era um fosso, uma tampa. Não era dali que ele tirava a água, então? Não. Pelo contrário, ali ele jogava a água da lavagem das alfaias. Jogava ali, fechava a tampa, essa água era absorvida ali por entre pedras e solo, que está ali até hoje. Vocês poderão filmar em seguida. Essas imagens que você está vendo aí, essas imagens do fosso aonde os padres faziam jogavam água fora. Exatamente. A água usada, eles traziam água num pote, enfim, num balde, usavam essa água e ali jogavam. Tá bom. Então isto é que ali seja a boca de um túnel que levava até a casa das irmãs ou a casa do padre, ou sei, um túnel ou mais que um, é mito. É lenda só, é só lenda urbana. Com relação ao Padre Aleixo. O Padre Aleixo está quanto tempo aqui nessa paróquia? Faz 16 anos que foi iniciada a diocese, e nesta ocasião
Eu que sou um padre, originariamente sou um padre diocesano da Arquidiocese de Curitiba, mas como essa diocese foi criada a partir da Arquidiocese de Curitiba, então parte do povo e parte do território de Curitiba passou a se chamar diocese e foi erigida como uma diocese com o seu primeiro bispo, Dom Ladislau Biernacki. Então, naquele tempo, os presbíteros, os padres, os sacerdotes de Curitiba que estavam atuando nesta região, que passou a compreender o território da jurisprudência da nova diocese de São José dos Pinhais, eu estava, nesta ocasião, atuando como pároco na cidade de Rio Negro, paróquia do Senhor Bom Jesus de Rio Negro, a quase 100 quilômetros daqui. Então, chegou a notícia de que foi criada a diocese pelo Papa Bento XVI. Então, aí, os padres, é praxe que os padres que estejam naquela região, quando é criada uma nova diocese, eles são padres preferenciais para permanecerem ali mesmo, não é obrigado. Eles poderão dizer, não, eu prefiro continuar na minha arquidiocese. Mas daí os bispos entraram em acordo e ficou acertado que os padres que quisessem ficar aqui na nova diocese ficassem. E eu fiquei. E daí Dom Ladislau me transferiu lá de Rio Negro. Logo Dom Ladislau, quando assumiu como primeiro bispo, ele então nomeou algumas funções. Então, funções de cúria e funções de paróquias. Ele fez um remanejo do clero. E neste remanejo eu acabei vindo para cá. E estou aqui até hoje. Eu faço aniversário de pároco junto com o aniversário da diocese. 16 anos. Se isto é muito tempo, é pouco tempo, não vou entrar neste mérito. Eu sou muito grato a Deus pelo pouco que posso fazer. Não tenho nenhuma competência ou qualificação para tanto. Sou um padre, simplesmente um sacerdote. Me dedico com todo o esforço que posso. E trabalhamos em equipe com o Bispo Dom Celso, com o Conselho da Mitra, com o Conselho Paroquial, e estamos tocando para frente enquanto queira Deus. E em 16 anos aqui, o senhor com certeza já deve ter passado por algumas reformas aqui, ou pelo menos pintura. Isso aqui já foi pintado alguma vez nesse período que o senhor está aqui aos 16 anos? Ou não? Eu gostaria que pudéssemos ter feito mais reformas, mais restaurações. Infelizmente, são assuntos delicados e muito custosos, né? Tem um custo muito elevado. E nós temos algumas coisas com a equipe aqui, claro, isso não é o padre que faz, é a comunidade que faz. Então fizemos algumas obras de reforço dos telhados, fizemos o paisagismo externo, implantamos as rampas de acessibilidade e fizemos um início de um processo de restauração de pinturas. É um início de processo de restauração, mas ainda é pouco. Talvez um 20%, menos que isso ainda, um 15% mais ou menos do que seria necessário fazer. Existe uma pintura que é original da década dos anos de 1930. Essa igreja que foi inaugurada em 2 de agosto de 1920, era branca, era caiada. Na década dos anos 30, ela foi pintada como está hoje. Mas na década dos anos de 1980, ela sofreu algumas repinturas, ou seja, tinta sobre tinta. E o verdadeiro conceito de restauração não inclui tinta sobre tinta, mas limpeza de tinta, correção onde precisa, correção de falhas, correção de rasuras ou, enfim, danos provocados pelo tempo, pela umidade, por efeito de goteiras ou outros elementos infiltrados que atrapalham e que detonam a pintura. Então, a restauração é um trabalho muito delicado, que exige muito profissionalismo, paciência, tempo e muito dinheiro. Então, nós fizemos um início e paramos. Aí veio o período da pandemia. Este início da restauração das pinturas foi um tempo logo anterior à pandemia. E veio a pandemia, as dificuldades financeiras aumentaram, ou seja, diminuíram os recursos financeiros porque aumentaram as dificuldades financeiras. Enfim, nós devemos um dia, ou eu, ou quem aqui esteja, deverá
encaminhar e motivar a comunidade para concluir esse trabalho de restauro das pinturas. Aí fizemos restauro de todo o mobiliário, como você vê, os bancos, etc. Recentemente adquirimos esse instrumento Era musical. sobre esse local que eu ia perguntar. Nós estamos aqui exatamente aonde? É o coro da igreja, que também há muitas décadas, não sei quantas décadas, mas há muito tempo, praticamente depois da reforma litúrgica, que foi nos anos 65, a grande reforma litúrgica, promovida pelo Concílio Vaticano II, então os grupos de música passaram a atuar mais lá, junto ao povo, mais lá no solo da igreja, no piso da igreja, entre o altar e a grande assembleia. Então a música litúrgica popularizou-se mais. Porém, hoje existe assim um pouco este gosto pelo retorno das originalidades. As memórias. Do que é mais original, exatamente as memórias. Sem desmerecer a dinâmica da atual liturgia. Então nós resolvemos, e não somos só nós, em muitas igrejas, aliás, tem igrejas que nunca deixaram de usar o coro, como por exemplo a Catedral de Curitiba, nunca deixou de usar o coro. Nós aqui deixamos por muito tempo de usar o coro, e agora retornamos, aí foi feita uma restauração, foi feita análise estrutural deste coro, que é todo estruturado em madeira da época, engenheiros gabaritados para isso, fizeram aí uma pesquisa, uma prospecção e autorizaram o pleno uso do coro sem problema nenhum. Aí nós adquirimos um órgão eletrônico, veio da Holanda, esse instrumento é um magnífico instrumento, graças à generosidade da comunidade, adquirimos este órgão e temos assim bastante brilho em nossas liturgias. Repito, não falo isso porque eu falo em nome e reconhecendo o mérito da comunidade. A comunidade é bastante vibrante, temos muitos músicos e o coro é o lugar, é o ninho dos músicos. É verdade. O que você está vendo aqui também é história, mas também é cultura, porque essa igreja, ela mostra um pouco da arte, né? Nós vemos aqui várias pinturas aqui. Falando um pouco dessas pinturas, eu vejo que cada uma delas tem um simbolismo aqui também, né? Ela tem a figura de Jesus, de Maria, de várias outras pinturas aqui. O que isso, e quem fez isso, padre? Tem uma pessoa por trás disso? Infelizmente, na nossa pesquisa não conseguimos ainda. Existem pessoas gabaritadas na nossa pesquisa, como, enfim, artistas e arquitetos, arquitetas, historiadores, historiadoras, mas nós não temos aí um nome certo, não sabemos que foi fulano, foi este ou foi aquele. Não foi Leonardo da Vinci? Não foi. Foi um Leonardo da Vinci de São José dos Pinhais, ou algum estrangeiro, algum migrante. Então isso não tem na história da igreja? Não temos, por enquanto, não temos um nome. Conhecemos, por exemplo, em Curitiba, algumas igrejas têm assinatura. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Igreja das Mercês, acho que a própria Catedral tem assinatura. Nós aqui não temos aquela assinatura que identifica o artista. Mas as pinturas, para quem entra na igreja, do lado direito, aqui nas minhas costas, para quem entra na igreja, são motivos de Nossa Senhora. E ali na minha frente, lado esquerdo, para quem entra na igreja, são motivos de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Maria, Filho de Deus, Filho de Maria. Então são Nossa Senhora jovem, Nossa Senhora mãe, Nossa Senhora subindo aos céus, enfim. E aqui Nosso Senhor Jesus Cristo menino, depois pregando. Daí lá mais no fim tem uma face de Cristo sofredor, enfim. Então são dois motivos, são motivos bem conhecidos, bem comuns e têm originalidade. Esses motivos não foram repintados, eles são originais. Uau. O teto é original e o que foi repintado nos anos 80 os barrados, assim se chama. Essas pinturas mais que estão à altura da pessoa, os barrados, até o sócolo das janelas, até ali que foi repintado, e as colunas, mas as abóbodas
o grande teto. Todo pintura original. É original. Ele só demanda agora de limpeza, purificação dos fungos e algum retoque de pintura quando necessário. Muito bom. É isso aí, gente. Tudo isso aqui em SJP. O senhor queria deixar uma mensagem? Eu quero ainda concluir a questão do fato e do mito. Então já desmistificamos o mito do túnel, mas o fato de que aqui são sepultadas pessoas, sim, devem ter, não sei, talvez até centenas, não sei, dezenas. Não tem catalogado isso não, também? Provavelmente algumas dezenas, se não mais. Porque, então, isso já se praticava no tempo da antiga igreja. Aí veio essa nova igreja e ela foi edificada com o piso feito em madeira. O piso dela era todo de madeira no original. De modo então que havia um espaço grande. O sócolo dessa igreja é alto. Pode notar que a igreja, o piso da igreja é o ponto mais alto de toda a Rua 15. Não é verdade? Não tem nenhum piso tão alto, tão alto quanto este. Ela está, parece que foi feito um aterro. Na verdade, ela foi edificada na época, e daí as ruas e os trabalhos com a praça, com todo o entorno, é que retirou terra. Então ela ficou entre muros assim, mais elevada, de modo que havia um espaço entre o piso de madeira e o chão. Mas lá no chão já havia sepulturas no tempo da igreja colonial. Aí edificou-se esta igreja e sempre... Essa era de madeira, mas também a igreja colonial era de madeira. Também era de madeira. Porque não consta que neste século tenha sido sepultadas pessoas. Neste século, portanto, enquanto já era esta igreja, não consta que tenha havido sepulturas. Mas no tempo da igreja anterior, no século XIX. Então fala-se, a Maria Angélica, a professora, a dona Maria Angélica, fala deste fato, que as pessoas retiravam a tábua e baixavam o féretro lá de pessoas importantes na sociedade. Muito bom, obrigado mais uma vez, Padre Aleixo, por nos receber. E é isso aí, gente, esse é mais um ponto também turístico da nossa cidade. Pessoas vêm para conhecer um pouco do entorno do centro de São José, entendendo que a nossa cidade começou aqui, na Catedral, no ponto zero, aqui na igreja matriz, né? A igreja matriz de São José dos Pinhais.